Olá, começa agora mais uma Lesp Conecta e hoje nós vamos falar de empreendedorismo. E para me ajudar nesse bate-papo, eu recebo o Malcir Nascimento, que é especialista em marketing e vendas e vai nos explicar melhor sobre empreender e também dar dicas para quem quer começar o próprio negócio. Malcir, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Que é isso, Amanda. Prazer enorme meu. Malcir, a gente ouve algumas vezes, né, a palavra empreendedorismo, mas muitas pessoas podem não saber o que isso significa. Então, eu gostaria de começar esse nosso bate-papo explicando para quem está nos acompanhando o que é o conceito de empreendedorismo. Vamos lá. Você sabe que na última entrevista que eu dei, na última palestra que eu dei em Sydney, antes de voltar para o Brasil, eu fiz uma palestra sobre empreendedorismo lá e me fizeram essa pergunta, né? Me disseram assim, olha, e aqueles que não são empreendedores? Eu olhei para a pessoa e normalmente as palestrantes têm a mania de dizer que tudo é maravilhoso, é incrível e tudo mais. Eu olhei para eles assim, olha, quem não é, não é. E tá tudo ok. Não precisa todo mundo ser empreendedor. O empreendedor é aquele que quer inovar, é aquele que quer trazer coisas novas, é aquele que quer efetivamente fazer uma realidade nova no futuro. Né? Então, assim, é preciso. A gente vai falar um pouco mais, eu imagino, nessa entrevista sobre esses aspectos todos, mas empreender é muito menos romântico do que as pessoas falam, mas essa ânsia, essa vontade de fazer um mundo diferente, criar uma realidade paralela do que as pessoas tiveram no passado, né? E esse é o processo de empreender. Muito legal essa questão que você trouxe de que nem todo mundo é empreendedor, né? Então, para quem quer começar, de repente, aí quer colocar em prática um novo negócio, né? Como é que essa pessoa tem que começar? Como é que ela pode escolher a área de atuação? É melhor escolher uma área que você já tem uma certa afinidade ou tentar algo totalmente novo? Olha só, isso é importantíssimo pelo seguinte, eu acho que a pessoa, quando ela faz uma coisa que ela gosta, que ela conhece, ela definitivamente está à frente, né? Ela já larga à frente da concorrência dela. Né? Isso é importantíssimo nos dias de hoje. Agora, também existem aqueles que querem tentar coisas completamente novas. O que eu digo para esses é o seguinte: preparem-se muito, porque o mercado do empreendedorismo ele é altamente competitivo e tem que ser assim. Efetivamente, isso é muito importante que seja assim. Então, se ele quer fazer uma coisa diferente, ele precisa ter muita convicção do sonho dele e ele precisa se preparar demais. Agora, aquele que já faz alguma coisa, digamos, você tem um trabalho e você quer empreender naquele mesmo espaço, esse tem uma vantagem que é inerente ao que ele já faz. Agora, ele precisa estar preparado para lidar com todos os desafios, né? As coisas que não são contadas naquele romantismo que a gente vive do empreendedor, né? Malcir, a gente vê que tem pessoas que, né, como o senhor citou, já estão ali naquele meio e resolvem empreender, mas tem gente que quer mudar totalmente a carreira, né? Então a pessoa, de repente, tinha aquele trabalho que a gente pode dizer um trabalho formal, que prestava serviço para uma determinada empresa, mas ele quer inovar, ele quer seguir aí no empreendedorismo pelos mais diversos motivos. O que precisa mudar na atitude dessa pessoa? Porque assim, pensando do ponto de vista de negócio, é diferente, né? Quando você trabalha para uma determinada empresa e quando você tem o seu próprio negócio, né? Quando você é o seu patrão. O que precisa mudar na atitude dessa pessoa para que esse negócio dê certo? Olha, empreender também é completamente esquecer da sua vida pessoal, né? Daquela coisa, sabe aquela coisa que a gente fala muito hoje, balanço vida pessoal, casamento, seu corpo, as suas leituras, seu entretenimento. Então, assim, o empreendedor, sobretudo o empreendedor pequeno, aquele que começa com seus dois braços, né? Aquela coisa toda, ele precisa, assim, completamente abdicar da vida dele para ele entrar no empreendimento até que esse empreendimento esteja andando com as próprias pernas. Então, o funcionário ele tem uma grande vantagem, porque ele, na hora que ele chega ele bota lá no reloginho, trabalha o dia todo, na hora que ele toca o reloginho, ele
vai para casa dele feliz, assistir jogo de futebol, assistir um seriado, jogar carta, beber com os amigos, qualquer coisa que ele queira fazer. Ou ela, né? Agora, quando você é empreendedor, não. Mesmo quando o mundo parar, que, por exemplo, no feriado, eu trabalhei todos os dias nesse último feriado que passou agora. Né? Então, por quê? Porque eu precisava justamente tirar o atraso daquelas coisas da semana anterior que eu não tinha conseguido dar conta. E isso fica muito importante, muito evidente, porque todos nós somos os que não são casados, aqueles que não têm filhos, ainda assim têm amigos, ainda assim querem fazer coisas, querem viajar, querem isso, querem aquilo. E quando você empreende, você precisa definitivamente considerar primeiro o seu empreendimento se você quiser ser bem sucedido. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferença entre uma coisa e outra. Né? O funcionário ele não tem ideia do todo. Né? Ele tem uma ideia daquele. Ele faz o que ele faz, ele tem um pouco de ideia do que ele acha que acontece em volta dele. Mas, como diz o ditado muito sábio, o buraco é mais embaixo. E pensando justamente nessa realidade, né, que o senhor acabou de mostrar, que a vida do empreendedor é de muito trabalho, né? Pode até as pessoas podem ter até aquela sensação de que, eu vou trabalhar para mim, né? Eu vou ser o meu próprio chefe, então eu vou trabalhar menos. Mas como o senhor acabou de exemplificar, não, né? O empreendedor ele tem que estar sempre ali na ativa. E pensando justamente nas pessoas que querem começar o próprio negócio, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco do planejamento que precisa ser feito até que de fato esse negócio seja ali colocado em prática à disposição do público. Olha, esse é um ponto assim extremamente importante, né? Porque primeiro você precisa ter um sonho grande, né? Eu quero fazer tal coisa, eu quero resolver tal problema, eu quero ser uma solução que faz isso aqui. Desde o pintor até o desenvolvimento de software, até o sistema de qualquer coisa que você queira fazer, você precisa ter muito claro o que você quer. Esse é o sonho grande, onde você quer chegar, aquela coisa toda. Eu quero resolver um problema. Depois disso, você vai entrar na questão do planejamento. E você precisa se planejar o máximo possível. É aquele momento de você pensar em todos os buracos que você tem na sua estrada. É aquele momento de você pensar, ou seja, prepare-se para o pior. Aceite o melhor e aceite o que vier. Tem um ditado que é assim, né? E é bem isso. Você tem que se preparar para o pior, definitivamente. O seu planejamento tem que contemplar todas essas coisas, né? E aí, quando você vai para a execução, aí o jogo muda um pouco. Porque além do planejamento, você precisa, que é um planejamento normalmente é mais longo, né? Você precisa ir se adaptando à medida que as coisas vão acontecendo. Né? Então, quem esperava que o coronavírus ia acontecer em 2020? Né? Só apenas aqueles que se adaptaram o mais rápido possível foram os que conseguiram suceder, dar mais certo nesse momento de pandemia. Né? Então, assim, é a adaptabilidade do processo. Né? Todos esses elementos são importantíssimos no processo de empreender. O senhor citou essa questão do planejamento, né, como uma possibilidade para que a pessoa possa ali já ter uma noção, né, das dificuldades, de onde ela pode ter mais facilidade, de enfim ali estar realmente por dentro daquele mercado que ela está chegando, né, de tudo que ela pode passar. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dos principais erros cometidos pelos empreendedores e que podem até acabar colocando aquele sonho do negócio em risco. Não fazer um planejamento pode aí já começar essa caminhada num certo risco? Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho dessa parte para a gente. Com certeza, né? No ambiente hostil que a gente vive, por exemplo, pessoas que desistem muito rápido, né? Então, e é complicado, porque a linha é muito tênue entre persistir demais num erro e desistir rápido demais. Não existe livro para isso, não existe técnica para isso, é feeling, né? Mas definitivamente desistir muito rápido é um erro brutal. Né? Porque às vezes você tem um produto que você acha que ia funcionar de um jeito, aí você entra para oferecer essa solução para os outros e às vezes o problema que o mercado tem é diferente do produto que você pensou e você precisa se adaptar. E isso vem de não desistir rápido. Né? Uma outra coisa importantíssima é preciso ter consistência. Então, diferente dos filmes
de Hollywood que a gente assiste, né? A vida do empreendedor tem muito mais a ver com acordar todos os dias e fazer o mesmo processo todos os dias, um pouquinho melhor, consistência. Sabe, tem aquele filme, o Karate Kid, né? O anterior, eu sempre uso esse exemplo com todos os meus colaboradores. Então, Daniel San queria lutar e o mestre Miyagi dizia, não, primeiro você vai polir o chão. Né? E Daniel San, muito jovem, afoito, ele dizia, não, mestre, eu quero lutar, eu quero aprender lá para poder dar uma lição no rapazinho que bateu em mim e tal. Não, primeiro você tem que aprender a fazer isso aqui bem feito. E isso é consistência. A gente subestima a importância de fazer a mesma coisa todos os dias, com diligência, com respeito àquela coisa, de uma forma melhor todos os dias. Definitivamente essas duas coisas estão no processo aí, no playbook principal para a pessoa dar certo, né? O senhor citou essa questão da consistência, né? E que também é uma linha muito tênue, né? De quando a insistência é demais ou quando a desistência é muito rápida. E voltando um pouquinho para essa questão que nós citamos há pouco, né? De que muitas vezes as pessoas elas querem ter o próprio negócio, né? Ser o próprio chefe, a gente escuta bastante isso, né? Eu quero ser o meu chefe. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco da responsabilidade que isso traz e também da necessidade das pessoas encararem, né, esse processo de empreender, de ter um próprio negócio, como um trabalho mesmo, né, que não tem ali um chefe, um patrão para cobrar, um ponto para bater, para marcar o horário. Qual que é a importância de estabelecer uma rotina de trabalho, já que o que a gente percebe, claro, não é no geral, mas que algumas pessoas veem aí o empreendedorismo como uma forma de ter uma rotina mais flexível, e isso pode acabar até deixando de lado essa questão de que, querendo ou não, é um compromisso, né? Não deixa de ser um trabalho. Com certeza. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar no anterior, que tem a ver com essa resposta também, são pessoas, né? A gente precisa nos cercar de pessoas que tenham a mesma vibração nossa, né? Ou seja, nós efetivamente somos uma média das pessoas em volta da gente, isso é real, tá? É indiscutível. Então, portanto, se você tem à sua volta colaboradores, sócios, parceiros, qualquer coisa que tem uma vibração diferente da sua, isso vai influenciar em você. Né? E assim, essa responsabilidade que você falou, é interessante esse assunto. Veja, nós, a Speedio, a gente via em um crescimento absurdo. Desde que eu voltei para o Brasil, a gente começou a parte comercial da empresa. Assim, para vocês terem ideia, durante os primeiros 15 meses de operação, nós crescemos mais de 30% ao mês. Né? Então, como toda startup fazendo bootstrapping, a gente com nossos próprios recursos, né, botando a empresa para frente e tal, e crescendo bem. Ora, veio o coronavírus. E foi uma baita de uma porrada. Né? E a gente, naquele momento que veio o coronavírus, ali em março, a gente teve que tomar uma decisão. Então, a gente tem hoje 20 pessoas trabalhando para a gente, né? Em diversos lugares do Brasil, tinha uma pessoa, inclusive, fora do Brasil, né? E a gente teve que decidir o que você falou, responsabilidade. Ou seja, nós temos uma responsabilidade com essas pessoas, com o nosso país, por meio do pagamento dos impostos que a gente paga, os nossos provedores, nossos parceiros e tudo mais. O que vamos fazer? Vamos enxugar a máquina, parar de operar e esperar essa tempestade passar? Ou a gente vai fazer uma outra coisa? Né? E a gente optou em ir para frente. A gente estava lançando um sistema novo, então a gente focou completamente nisso. Então, assim, teve 2 meses que a gente teve vendas tipo zero ou próximo de zero. A gente falou, não, vamos manter o time todo, inclusive o time de vendas, a gente vai tentar as coisas diferentes. Se formos experimentando, experimentando, experimentando. E o resultado que a gente vê hoje é que desde julho a gente cresce 11% ao mês por conta dos métodos que nós criamos durante os primeiros meses de pandemia. Os processos que nós mudamos. Lançamos um sistema novo no segundo semestre do ano passado. Então, assim, tudo isso, e a gente falava para os nossos colaboradores. Toda semana a gente tem uma ligação com os colaboradores, a gente dizia, olha, tá difícil,
tivemos que colocar mais dinheiro na empresa, tivemos que, a gente pegou aquele programa lá do governo, o empréstimo e tal, não sei o quê. Isso tudo foi muito importante, mas a gente colaborava, a gente participava, os colaboradores nisso, e dizia, olha, não tá uma coisa maravilhosa, tá difícil, mas a gente vai segurar a onda com todos vocês aqui. E sobrevivemos. Mesmo os 20 que entraram na pandemia, saíram da pandemia, né? Ou estão aqui com a gente, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Mas eu tenho muito orgulho disso. Eu e o meu sócio, nós definitivamente, a gente falou isso muito durante a pandemia, essa responsabilidade com o meio, com as pessoas, com o nosso país, com tudo isso, sabe? Muito legal esse seu depoimento, esse seu bastidor, porque, como o senhor citou, né? Nem tudo é um mar de rosas, nem sempre as coisas vão estar indo super bem. E pensando nessa questão do empreendedorismo, nós falamos bastante da parte do empreendedor, mas a gente sabe também, né, que para um negócio, um serviço, a gente precisa de clientes, né? A gente precisa de pessoas que estejam interessadas naquilo que está sendo ofertado. Como é que os empreendedores podem fazer para fidelizar o público? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também dessa relação que precisa ser estabelecida entre o negócio, né, ou o serviço que vai ser oferecido, com as pessoas que estão ali para consumir, para comprar. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Amanda. Eu tô no Brasil de volta há 2 anos e meio, depois de passar 10 anos na Austrália, tá? E assim, desde que a gente abriu as portas, que a gente começou a comercializar o serviço da Speedio, eu tenho, assim, todos os e-mails que foram enviados, as propostas, as coisas, e eu vejo como é importante tratar as pessoas bem. Desde antes deles virarem clientes, até depois que eles virarem clientes, e até, inclusive, depois deles deixarem de ser clientes. Por quê? Porque é impressionante como essas pessoas voltam, como elas falam bem de você. Então, assim, eu acho que tem muita gente que subestima essa necessidade do seu interlocutor gostar de você, de você tratar bem o seu interlocutor, desse interlocutor estar falando bem de você lá fora, independente dele ser seu cliente ou não. Isso é excepcionalmente importante. Tá? Então é por isso que aqui dentro a gente tem essa filosofia, inclusive todos os nossos colaboradores, então sim, desde o pessoal que faz vendas até os desenvolvedores, esse é um dos nossos valores. Né? Um dos valores é assim, resolver um problema, comunicar sobre um problema é quase tão importante quanto resolver o problema efetivamente. Né? Então, tem muita gente que acha que, não, beleza, eu tive que perder esse cliente aqui, e aí eu vou resolver para o próximo. Não, não. Fala para o que você perdeu, que você resolveu o problema, tenha esse respeito, porque ninguém é perfeito. Nenhuma empresa no mundo é perfeita, toda empresa no mundo comete erros. Bote o sapato da humildade, a sandália da humildade, vá lá falar com seu ex-cliente, diga para ele, olha, eu sinto muito que você não é mais nosso cliente. Esse aqui, além do pedido de desculpas que eu te pedi, eu estou te dando um feedback do que eu fiz para melhorar aquela coisa que você me disse que estava errada. E as pessoas valorizam isso demais. Honestidade, humildade, né? São valores que tanta gente fala, mas é tão pouco usado que o seu cliente, para você que é empreendedor que está nos assistindo aqui agora, ele vai levar isso para sempre. Então, eu tenho diversas empresas que prestam serviço para mim, para a empresa, e aqueles que têm humildade, simplicidade, transparência, dizer assim, olha, errei aqui. Sabe? Isso é muito importante, Amanda. Isso faz absolutamente toda a diferença. E o seu cliente, assim, cliente é tudo, né? Sem cliente não há empresa, não há solução, não há software, não há tecnologia, não há absolutamente nada. Nada. Então a gente tem que realmente tomar conta desse pessoal. Achei muito interessante, né, essa questão que o senhor trouxe de cuidar de quem é cliente, de quem está querendo ser e de quem não é mais, né? Porque hoje em dia o que a gente vê bastante com a questão das redes sociais é que uma pessoa acaba indicando para outra, né? Então, quando você tem uma experiência positiva com um determinado produto ou com um determinado serviço, muito provavelmente aquela pessoa vai indicar para o amigo, para a mãe, para o pai, enfim, para um familiar. Então, esse cuidado com o cliente também contribui para criar essa rede de pessoas e até para trazer pessoas novas por meio da indicação. E já aproveitando que a gente está falando dessa questão do cliente, né, dessa importância que quem está interessado no serviço tem, como é que as redes sociais, como é que a tecnologia pode aí ser utilizada como uma aliada nessa busca por um cliente e até conseguir alcançar exatamente aquela pessoa que
tem o perfil da marca ou que tem o interesse num determinado serviço? Olha, existem, obviamente, é como diz o ditado, todos os caminhos levam a Roma, né? Isso é verdade. Uns são mais longos, outros são mais curtos, né? Então, assim, internet, mídias sociais, existem vários métodos. Existe, assim, para falar de forma bem simplória, três métodos. O primeiro deles é a indicação. Trate bem o seu cliente, seu ex-cliente, seu potencial cliente, ele vai te indicar para outras pessoas, né? É o que a gente estava falando agora há pouco. No segundo método é quando você vai buscar clientes nas mídias sociais, é o famoso inbound, né? Ou seja, sem entrar muito em termos técnicos, é quando você faz uma propaganda em algum lugar, numa mídia social, no rádio, na televisão, no ônibus, etc, etc, e essas pessoas vêm procurar você. Então, na realidade, você tem pouco controle sobre as pessoas que vêm procurar você. Elas realmente vêm querendo saber mais de você, mas ele pode ter um perfil diferente do cliente que você está buscando, né? Essa é a vantagem e a desvantagem dessa técnica, né? A última técnica é a técnica do outbound, né? É até interessante você perguntar isso, porque assim, é o que a gente faz. O que a Speedio faz? Nós fornecemos dados para quem quer fazer prospecção ativa, prospecção outbound, com dados de qualidade. Ou seja, você só tem como. Quando você acha exatamente o cliente que você está buscando, então, se você está buscando jornalistas que usam roupa vermelha fazendo lives na internet durante a pandemia, eu vou achar a Amanda. Eu não vou talvez achar a Beatriz, que é a pessoa que, uma jornalista que me entrevistou na Austrália, porque ela não está fazendo isso aqui no Brasil, são públicos diferentes. Então, assim, é importante nesse método, que é o que a gente faz, você ter dados de qualidade para você achar exatamente quem você está buscando. Agora, assim, tem como você fazer alguma coisa parecida por meio de mídias sociais? Tem. Existem milhares de tecnologias, milhares de mídias sociais, milhares de formas que você pode fazer isso de todos os lados, né? Então, a tecnologia é definitivamente o diferencial. Quem não está usando tecnologia para buscar o seu cliente ideal de uma forma ou de outra, definitivamente está ficando para trás. Eu tive recentemente numa cidade aqui no interior de São Paulo e conversei com algumas pessoas lá e eu percebi como a indústria têxtil daquela cidade ela está sofrendo pelo seguinte: como você não tem mais a possibilidade de vender pessoalmente, você precisa criar um método novo para fazer isso, né? E se você, olha só, a gente está aqui em janeiro, já temos 10 meses de pandemia aqui no Brasil, né? Então, se essa empresa não se adaptou ainda para pegar um telefone, pegar um e-mail, fazer um contato com o potencial cliente dele, botar uma propaganda na internet, fazer qualquer coisa, essa pessoa ficou muito para trás. O impacto da pandemia nessa empresa é muito maior do que o impacto da pandemia na minha empresa, por exemplo, que se adaptou. Faz sentido? Faz muito sentido. E aproveitando esse gancho, né? O senhor falou dessa questão das empresas se adaptarem, desse momento de pandemia que nós ainda estamos vivenciando. Gostaria que o senhor falasse também um pouco da contribuição que o empreendedorismo tem para o nosso país, para essa questão econômica, né? Muitas vezes a gente fala de empreender e parece algo longe, mas a gente sabe que tem muita gente que investe, né, nesse tipo de negócio. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco dos benefícios que o empreendedorismo traz para a nossa sociedade e também, claro, né, da contribuição para a economia. Absolutamente essencial. Então, o Brasil vem num processo de facilitação disso. Então, os MEIs, por exemplo, embora criticado por muitos, é a possibilidade das pessoas se libertarem dessa única forma que tinham de fazer dinheiro antes, que era ou por meio do emprego formal ou por meio da parte informal, né, que não gera retorno para o país. Então, assim, empre esse empreendedorismo ele é absolutamente importante, tanto para as pessoas que têm direito de montar o seu negocinho pequenininho e fazer a sua vida e não ter chefe e ter flexibilidade de horário e ser feliz fazendo que ela ganhar a vida dela desse jeito, né? Quanto para colaborar para o país por meio de impostos, né? Então assim a gente só tem a ganhar com esse processo. Inclusive é um processo que acontece no mundo todo, né? Então, na Austrália, por exemplo, boa parte da população são de sole traders, ou seja, é exatamente o que o MEI é. É tudo simplificado para ele e ele simplesmente consegue fazer o trabalho dele bonitinho e viver a vida dele sendo carpinteiro, marceneiro, enfim, tudo isso. E ele consegue viver uma vida muito boa, sem precisar recorrer a empregos formais,
né, todo o amor do mundo, toda a paz do mundo para quem quer trabalhar numa empresa, mas esse movimento de dar oportunidade, flexibilização para que as pessoas façam o que elas têm que fazer, faz toda a diferença para todo mundo. Malcir, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas pensando em tudo isso que nós levantamos aqui nesse bate-papo hoje e também sobre as contribuições que o senhor citou que o empreendedorismo traz para a nossa economia e para a nossa sociedade, gostaria que o senhor falasse um pouco, né, rapidamente, para quem está empreendendo, de repente está passando por uma dificuldade. Então, gostaria que o senhor desse dicas para essas pessoas para lidar com os momentos ruins que podem acontecer com qualquer negócio e para que isso não seja, de repente, um motivo para a pessoa desistir desse sonho de empreender e de ter o seu próprio negócio. Talvez eu tenha falado um pouco demais dos malefícios de empreender, né? Mas deixa eu dar uma dica para você que está aí tentando fazer isso virar. É mais ou menos o seguinte: uma coisa que tem aparecido muito na minha vida é assim, ó, busque um mentor. Busque uma pessoa que sabe mais do que você de uma coisa específica. Peça ajuda. O empreendedor não precisa sofrer sozinho. É difícil. O resultado disso pode ser grande para a sua vida, e se for, você vai ter o resultado disso e não um potencial chefe. Né? Agora, o que é importante é o seguinte: na sua vida você tem diversos aspectos. Por exemplo, de onde gerar receita, o seu modelo de negócios, as suas vendas, o seu site, as suas tecnologias, os seus impostos, tudo isso, gente, eu aposto com você hoje, que é empreendedor que está me assistindo, você conhece alguém que é referência em alguma coisa que você precisa de ajuda. E eu peço ajuda o tempo todo. Eu mentoro pessoas em coisas que eu conheço mais do que elas, e ao mesmo tempo eu peço mentoria de pessoas que sabem mais do que eu em coisas específicas. Agora, um erro muito grande disso é você pedir, achar que você vai achar uma pessoa que vai resolver todos os seus problemas. Então, não existe salvador da pátria. Então, uma pessoa, se ela vai ser muito boa na parte de impostos, se uma pessoa se ela vai ser muito boa em marketing, se ela vai ser muito boa em vendas, dificilmente ela vai conseguir te ajudar nas outras coisas da sua empresa. Mas já tá bom. Se você achar uma pessoa que seja referência, que você possa pedir ajuda em uma área, você resolveu uma área. E quando você achar essa pessoa, ouça ela, preste atenção. Quando você entender que aquela pessoa é um potencial mentor seu, né? Vá lá e ouça com humildade, com respeito, preste atenção, porque essa pessoa já passou pelo que você passou. Ou seja, também não vale a pena você pedir conselho, pedir uma mentoria e não fazer o que o seu mentor está ensinando você a fazer. Então, tudo isso é importante se você quiser suceder no mundo do negócio. Não vá sozinho, não vale a pena. Malcir, muito obrigada pela participação no Alesp Conecta de hoje e por dar tantas dicas para quem aí está pensando em abrir o próprio negócio. Muito obrigada. Foi um prazer, Amanda. Obrigado, viu, por me ter aí. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.